Olá, gente, tudo bom? Muito boa noite. Meu nome é Matheus Henrique, sou coordenador de marketing do Cefaz Aero. E aí, hoje eu vou dar a primeira aula, tá? Do processo de gestão e marketing. Primeiro, eu vou só dar mais uma introduzida, né, para quem ainda estiver um pouco perdido. A parte de marketing vai lidar com edição de vídeo, edição de foto, patrocínios, conseguir novos patrocínios e também eventos, tá? Eventos que a gente possa ter exposições, festivais, esse tipo de coisa. A área de gestão também vai vir juntamente com o marketing nessa área de eventos, mas ela lida mais com a parte mais burocrática, administrativa da equipe. Questão das papeladas, sabe? Toda vez que a gente vai para a competição, a gente tem que separar os papéis da equipe, documentação, registrar os aviões, estadia, registrar as pessoas, e isso durante o ano todo. Então, o pessoal de gestão vai ficar com essa parte administrativa, além de também gestão da própria equipe, sabe? Comunicação da equipe com os capitães entre eles próprios, entre os membros, comunicação com o Cefet e também com os patrocinadores, também com o nosso coordenador, ok? Então, a parte de gestão é essa, tá? Enfim, agora eu já dei uma leve contextualizada, tá? Vou falar aqui um pouco sobre o manual da marca, ok? Então, vamos aqui. Introdução, falar um pouco aqui. Objetivos do manual. O objetivo do manual da marca é ser exatamente como o manual. Um rumo a se seguir, definições para manter uma identidade coesa que possa ser identificada por todos através dos elementos propostos. Então, o manual da marca, a gente vai falar tudo sobre os elementos que fazem o Cefaz Aero ser o Cefaz Aero, ok? Então, nas páginas a seguir, a gente vai ver tudo sobre esses elementos, ok? Primeiro, vamos começar com o DNA da equipe. DNA da equipe, para a gente definir o nosso DNA, a gente tem que definir a nossa personalidade, tá? Essa personalidade é basicamente definida pelos arquétipos, que são definidos pelos atributos, ok? Então, assim, né, cada marca tem adjetivos que descrevam o que ela é, o que ela quer, o que ela passa ao público. E para a gente saber o que a gente quer, o que a gente é, o que a gente quer passar ao público, a gente tem que definir os nossos atributos. E com base nesses atributos, a gente vai definir quais arquétipos a gente toma. Arquétipos são basicamente as personalidades que a gente vai usar para ter mais comunicação, a melhor comunicação com o nosso público. Ok? Atributos que a gente tem, né? Amizade, aprendizado, confiabilidade, competitividade, determinação, inovação, seriedade e velocidade, né? Amizade, aprendizado, isso aí muito por ser uma equipe de competição, né? Que é essa coisa mais unida. Confiabilidade, que a gente tem que passar uma confiança, né? Tanto para os patrocinadores, quanto para a equipe, quanto para os membros. Parte de competitividade, porque a gente é uma equipe de competição, é uma das partes principais. Determinação, inovação, que a gente sempre tem que tentar inovar para poder tentar conseguir boas posições nos campeonatos, conseguir se destacar. Seriedade, né, que a gente tem que passar esse ar um pouco mais de seriedade por causa do nosso público-alvo, já vou falar um pouco sobre. E velocidade, que a nossa logo traz essa impressão de velocidade. Vocês podem ver essas partes aqui como se estivessem passando rápido, né? Dá uma certa impressão de velocidade, como se a nossa logo estivesse passando rápido pela sua tela. E uma curiosidade também, se você pega essa logo e você vira ela assim, 90 graus, lembra bastante um pássaro, tá? E aqui agora eu vou falar sobre os arquétipos de Jung, que foi os que a gente escolheu. A gente escolheu 60% herói e 40% criador. O que seriam esses arquétipos? Esses arquétipos, igual eu disse, são as personalidades que a gente assume para poder lidar com o público. Agora os nossos. O herói é a pessoa assim, que está destinada a mudar o mundo, a pessoa que mostra muita dedicação, muito esforço, muito empenho, sabe, uma coragem, encoraja a gente a fazer coisas novas. Um exemplo é a Nike. Você pode ver aqueles posts deles sempre preto e branco, aquela cara séria, suor escorrendo, o pessoal jogando bola o tempo todo. Então, assim, mostra que o pessoal está sempre se dedicando. E o outro, né, 40% criador. Criador também é uma parte muito importante porque o próprio nome já diz, criador a gente cria, a gente tem que ter criatividade.
mostrar nossas inovações, mostrar novos projetos, esse tipo de coisa. Um exemplo disso é o Lego. O Lego que mostra os novos brinquedos que eles fazem, as novas construções, etc. Enfim, os arquétipos a gente tem 12, tá? E tem mais outros, como por exemplo o arquétipo do bobo, que são para perfis mais humorísticos. O arquétipo do mago, que são perfis mais um pouco traz um pouco mais de mistério, um pouco mais de uma ilusão, esse tipo de coisa, tá? Enfim, depois vocês vão ter que pesquisar sobre, ok? Público, aqui nosso público-alvo. O público-alvo nosso, ele é um público nichado, né? Porque são as pessoas que gostam de aerodesign que vai ver. Porém, apesar de ser nichado, ele é muito diverso, porque ele atinge todas as idades. Ele pode atingir tanto jovens quanto pessoas, jovens que estão na faculdade, que estão querendo participar de equipes de competição, tá? Quanto adultos que já participaram do aerodesign, gostam de acompanhar, como pessoas mais velhas que são donas de aviação, estão procurando jovens talentos, esse tipo de coisa. Então a gente sempre tem que maneirar, né, e analisar o que vai ser os nossos posts, o que a gente vai colocar para o público, porque a gente tem que fazer uma mesclagem, certo? Colocar algo para um público mais jovem, alguns memes, umas coisas mais engraçadas para poder viralizar. Ou também a gente pode colocar posts mais sérios, mostrando a inovação da equipe para o pessoal mais velho, ok? Especificidades são basicamente as coisas específicas, o próprio nome já diz, coisas específicas da marca, como por exemplo, o símbolo, a sua logo, a fonte que ela usa, os mascotes dela, tá? No nosso caso, a gente tem nosso mascote, que é o dinossauro, ok? E também uma especificidade é a cor, as cores que a gente usa, tá? Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte da cor. Então, a gente tem que se atentar a essas especificidades, que são a marca, a logo, a fonte, mascote e as cores, que fazem o aero ser o aero, ok? Que fazem a marca aero ser aero. Então, nós vamos começar aqui pela identidade visual. Elementos do logotipo, a gente tem essa fonte aqui, que essa fonte é própria nossa, tá? Esse Cefast aqui é a nossa fonte própria. Esse aerodesign foi uma fonte que a gente pegou da internet que combinava mais. E a nossa logo, que vem com um degradê. A parte do ícone a gente tem aqui também. Esse ícone ele carrega velocidade, dinamismo, novidade e grandiosos voos. É a parte principal da logo. Ou seja, se não couber a logo com letreiro, a gente deixa só o ícone. Porque esse ícone é o principal da nossa equipe. Tá? Essa é a nossa logo que a gente tem que carregar para todos os lugares. E agora o letreiro, que carrega o nome da equipe, ela complementa o logotipo. Ele não é exigido sempre, mas ele é fundamental para identificar quem que a gente é. Certo? Igual, por exemplo, em camisas, a gente costuma colocar a logo na frente e o nome escrito atrás. Entende? Assim, são as partes principais assim, do aero, certo? Que é o seu ícone e o seu letreiro, tá? Mas assim, né? Se não couber o letreiro, coloca só o ícone, que o ícone é o principal. Mas se puder, sempre, né, colocar o letreiro. Ok? Aqui explicando um pouco, né? Igual eu disse para vocês, essa aqui é uma fonte que a gente pegou na internet, do aero. Essas letras aqui são personalizáveis, que foi nós próprios que fez. Nós próprios que fizemos, perdão. E aqui nossa logo com um gradiente, né, que é um degradê. Esse degradê vocês vão usar muito, muito, muito mesmo. Que ele tá em quase tudo do aero, desse degradê, que é do laranja um pouco mais escuro para o laranja mais claro. Algumas formas de utilizar nosso ícone, né, nossa logo. A gente pode usar só o ícone, pode usar ele padrão com a logo embaixo, ou ele estendido. Padrão com o letreiro embaixo, ou ele estendido, que é a logo e o letreiro do lado. Isso vai depender para que você vai usar. Por exemplo, você vai colocar na sua camisa,
Você vai fazer uma camisa, você vai colocar sua logo primeiro. Depois você coloca o Cefast Aero em outros lugares. Vai fazer um post, você pode colocar esse aqui, ó. Agora vamos supor, você fazer um post que está faltando alguma coisa nele, está precisando de preencher mais espaço. Você pode pegar essa estendida aqui, ok? Aí vai variar de acordo com o que ficar melhor para o que você está usando e que vai se encaixar mais, né? Tem as variações de cores, mas essas cores você também podem mudar de acordo com as cores da equipe, ok? Agora que a área de respiro é sempre que vocês forem fazer alguma edição, alguma foto, alguma camisa, alguma adesivo, alguma coisa do tipo, que tenha o símbolo do aero, tem que sempre deixar essa área de respiro, porque senão vai ficar uma área muito poluída e a gente quer que o nosso logo tome um pouco de, como eu posso dizer, que ela se destaque, ok? Então, nunca colocar coisas muito perto da logo e sempre dar esse espacinho para ela se destacar, ok? Elementos icônicos, eu falei um pouco sobre. Toda marca deve ter elementos memoráveis que fazem o público associar imediatamente com elas. Isso é fundamental para uma marca memorável, como, por exemplo, o nosso dinossauro. Na competição, todo mundo conhece a gente pelo Cefast Aero, porque a gente é a equipe que leva um dinossauro. Então a gente fica lá com o dinossauro, pulando pra lá pra cá. Inclusive eu já fiquei de dinossauro. Assim, não é uma experiência muito confortável, mas é gratificante você ver que todo mundo conhece a gente, pessoal tirando foto, pessoal querendo fazer post junto com a gente, marcando a gente, stories e tal. Então, assim, é bom ver que a gente é conhecido por esse dinossauro. Não é muito bom usar, mas é bom ver e legal e postar, ok? E assim, né, a gente tem alguns ícones, além do próprio dinossauro, que são as letras, as nossas letras, né? Que, igual, por exemplo, aqui, o Cefast. Igual eu disse pra vocês, essas letras são nossas, nós fizemos, não tem lugar nenhum, são só nossas, tá? E algumas coisas que eu já falei pra vocês, né, que é o gradiente, que é esse degradê, e as nossas cores. Nossas cores também é uma coisa muito importante, tá? Segue aqui nossa paleta de cores, ok? Que é esse laranja mais escuro, laranja claro, preto, branco e um azul, ok? As cores do gradiente. As cores escolhidas para o gradiente são tons de laranja, cor que é a maior e mais óbvia de identificação do aero. Sempre como elemento principal. Ou seja, tudo que vocês forem fazer tem que ter laranja. Independente do post, sempre tem que ter algum laranja nele. Porque, salvo, tipo assim, ocasiões extremamente específicas, por exemplo, outubro rosa. Outubro rosa não dá pra você colocar nada de laranja, porque laranja não combina muito com rosa. Então aí você pode mudar algumas coisas, por exemplo, deixar a logo um pouco rosa, o post mais rosa, enfim. Mas sempre deixar o máximo laranja, tá? E aí um preto e um branco que a gente sempre vai precisar, tá? O branco a gente usa mais do que o preto, a gente não usa muito a cor escura. Mas assim, preto e branco a gente sempre precisa deles para poder complementar algum post, alguma camisa, algum reels, alguma coisa do tipo. Sempre precisa para poder complementar. Então a cor escura foi essa, né? Ela é mais usada em textos, tá bom? Backgrounds pode até ser usado, mas quem usa mais em background ou é o laranja ou é o branco, ok? Então, assim, essas cores são cores de apoio que a gente usa muito também, que é o branco e o preto. E a cor complementar, que ela não é para ser destaque, tá? Ela é para ser uma cor, assim, que se precisar, usa, sabe? Normalmente não vai usar, mas a cor complementar, se você quiser mudar alguma coisa no post, mudar alguma fonte, algum desenho, alguma coisa do tipo, que você coloca esse azul. Mas, igual eu disse, ele não é para poder tomar conta do post. O post tem que ser... o post, eu estou falando do post, mas assim, a arte que vocês forem fazer. Ele não pode ser o principal, ok? O principal sempre tem que ser o laranja. Ele tem que ser só uma parte complementar, como o próprio nome diz, ok? A tipografia que a gente usa é a Made Infinity, tá bom?
Depois é só você pesquisar na internet, fonte, Made Infinity, baixar. É só você entrar no site da fonte que tem lá todas, tá bom? E aí, basicamente é isso. Aqui, se você for usar o Canva, você pode usar Coletivo ao invés da Made Infinity, tá? E basicamente é isso, tá bom? A parte de introdução, isso aqui era do nosso ex-membro que fez. A parte de introdução sobre a nossa marca é essa, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Essa primeira parte, primeira aula, a gente fez esse manual da marca, certo? Que está descrevendo tudo. Está descrevendo os atributos, arquétipos, descrevendo a logomarca, as cores, o que as cores significam, enfim, esse tipo de coisa. O trabalho para vocês nessa semana vai ser fazer algo também, um manual de uma marca. Essa marca pode ser uma marca assim que vocês escolherem, que vocês quiserem, tá bom? Não precisa ser assim com design tão elaborado igual tá aqui, mas assim ajuda. Vocês vão ganhar pontos se vocês fizerem um design melhor. Assim, inclusive o design do que vocês forem entregar vale muito. Então assim, façam uma apresentação boa, tá? Então basicamente vocês vão fazer algum manual da marca, descrevendo as cores, os atributos, arquétipos, descrevendo também as fontes, enfim, basicamente descrever tudo da marca, ok? E aí a marca fica a critério de vocês, tá bom? Então, basicamente, a primeira aula foi isso, tá? Na verdade, vou falar um pouco com vocês sobre as cores, tá? Pesquisar aqui um pouco. Manual de cores. Assim, cada cor significa para marcas. Eu esqueci o nome ao certo. Bom, lembrei o nome, perdão. Chama Psicologia das Cores. Esse aqui é um exemplo, tá? O nosso mais laranja é otimismo, entusiasmo, originalidade, liberdade. Tem muito a ver com o que a gente passa, né? Essa parte de originalidade. Que a gente está sempre tentando buscar algo novos, inovação. Né? Tanto essa parte de originalidade tem bastante a ver com o arquétipo do criador, certo? E essa parte de emoção e entusiasmo que eu falei um pouco sobre é a parte do herói, que está sempre empolgado, dedicado, corajoso, sempre tem vontade de fazer tudo, enfim. E aqui é um pouco sobre a psicologia das cores, tá? Tem o vermelho, que traz uma parte mais forte de amor, força, paixão, enfim. O azul, que traz sucesso, poder, segurança. Então, o nosso laranja tem a ver, por causa disso, também tem algumas outras explicações aqui, né? Alegria, também o laranja traz confiança, que é o que a gente tem que ser, que está dentro de um dos nossos atributos, que é a confiança, ok? Então, vocês vão, aqui alguns exemplos de marcas que tem o laranja com eles, né? Tem exemplo Nickelodeon, a Fanta, o Mozilla, enfim. Vocês também vão fazer essa parte de psicologia das cores, de pegar alguma marca e destrinchar ela, ok? Então, basicamente, vai ser esse, né, o para casa de vocês. E a entrega vai ser até sexta-feira, tá bom? Vou deixar um formulário aí para vocês enviarem os... não, na verdade, eu vou criar uma pasta no Drive para vocês uparem os seus arquivos, ok? Esses arquivos vocês podem fazer do estilo que vocês quiserem. Pode fazer um PDF, enfim, no geral PDF, né? Para poder passar os slides. Enfim, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Alguma coisa que não ficou claro, pode falar comigo, pode mandar uma mensagem no grupo, tá bom? Então, basicamente, a aula de hoje é isso e espero que vocês tenham entendido. Vou mandar o link do Drive para vocês e façam para casa. Tá bom? Muito obrigado, boa noite e até mais.